Bom, gente, boa tarde. Essa é a nossa segunda aula de Química na distribuição eletrônica. Então, vamos começar, vamos aprender um pouco sobre esse conteúdo hoje. Para iniciar, nós vamos falar um pouco da eletrosfera, recordar um pouco isso aqui, né? O que é a eletrosfera? É a região do átomo onde os elétrons ficam girando ao redor do núcleo. Apesar de ser uma região de volume maior do que o núcleo, ela é praticamente vazia, pois cada elétron é 1836 vezes menor que o próton. Aí aqui nós temos o núcleo, nessa imagem representando o núcleo, e em volta dele, aqui nessa região chamada eletrosfera, estão os elétrons fazendo aqui seu movimento, fazendo sua circulação aqui, né? Então, vamos lá. Aí aqui, continuando, nós temos que a eletrosfera, né? Que por ser uma região que circula o núcleo, ela está em volta do núcleo, ela é representada, ela é dividida, na verdade, em camadas. Então, são 7 as camadas. Começando pela camada K, que é a mais próxima do núcleo. Aí nós temos, avançando aqui, nós temos a camada L, M, N, O, P e Q. Se você observar, são 7 essas camadas. Essas camadas, elas também podem ser chamadas de níveis de energia. Então, a camada K, ela corresponde ao nível 1, a camada L corresponde ao nível 2, a camada N ao nível 3, N ao nível 4, O ao nível 5, P ao nível 6 e Q ao nível 7. Ou a gente fala isso aqui como camada, ou fala dessa forma aqui, como sendo níveis de energia. Dentro desses níveis, voltando um pouco aqui, dentro desses níveis de energia, cada nível desse, ele possui o seu ou os seus subníveis. Aí nós temos aqui, são 4 subníveis. O subnível S, o P, o D e o F, tá certo? O subnível S, ele acomoda no máximo 2 elétrons. Ele pode ter menos, mas não pode ter mais, ou seja, ele pode ter 1, mas não pode ter 3. O subnível P, ele acomoda no máximo 6 elétrons, então ele pode ter menos, mas não mais. E esse pensamento se distribui para os outros. O subnível D acomoda no máximo 10 elétrons e o subnível S acomoda no máximo 14 elétrons. Aí aqui nós temos um exemplo do que seria nível e subnível. Vamos ver. O número 1 seria o nível 1, né? Daquela camada que a gente mostrou lá. O S seria o subnível, né? E esse número aqui corresponde à quantidade de elétron que esse subnível suporta. Ou seja, o nível 1, que seria a camada K, possui um subnível apenas, e seria o subnível S. E esse subnível acomoda no máximo 2 elétrons. Aí aqui nós temos um resumão maior. Observe que temos aqui a camada K, L, M, N, O, P e Q. Cada camada dessa, ela acomoda, né, uma quantidade máxima de elétrons. As camadas possuem seu número máximo de elétrons que a gente viu na aula passada. Então, a camada K acomoda no máximo 2 elétrons, a camada L acomoda no máximo 8 elétrons, a camada M acomoda no máximo 18, N no máximo 32, O no máximo 32, P no máximo 18 e Q no máximo 8 elétrons. Agora, se a gente vai falar de nível, que é a mesma coisa que camada, né? Aí, a camada K corresponde ao nível 1, a camada L corresponde ao nível 2, M corresponde ao nível 3, N corresponde ao nível 4, O corresponde ao nível 5, P corresponde ao nível 6 e Q corresponde ao nível 7. Agora, vamos ver. O nível 1, ele só acomoda um subnível, tá vendo? Que é o subnível S. O nível 2 acomoda 2 subníveis, ou seja, S e P. O nível 3 acomoda 3 subníveis. Quem são? S, P e D. O nível 4 acomoda 4 subníveis, S, P, D e F. O nível 5 também acomoda 4 subníveis, S, P, D e F. O nível 6 acomoda 3 subníveis, S, P e D. E o nível 7 acomoda 2 subníveis apenas, S e P. Essa parte aqui a gente vai ver adiante. Aí nós temos aqui o diagrama de Linus Pauling. Para que serve esse diagrama? Esse diagrama foi construído
com o propósito de facilitar a distribuição eletrônica. E o que é distribuição eletrônica? A distribuição eletrônica é que a pessoa nós vamos trabalhar, na verdade, com o átomo e pegando dele seu número atômico para fazer a distribuição desses elétrons nas camadas, conforme a quantidade que cada uma suporta. Então, o diagrama de Linus Pauling, ele vem para auxiliar a fazer essa distribuição eletrônica, distribuir os elétrons na eletrosfera de acordo com as camadas, né, com a capacidade máxima de cada camada. Então, veja só, o diagrama de Linus Pauling, o que é que ele traz? A primeira coluna, né, você vai colocar de 1 a 7. Você vai precisar construir esse diagrama. Então, você vai escrever de forma vertical, começando do número 1, terminando no número 7. Essa seria a nossa primeira coluna. Se você observar, aqui corresponde às camadas eletrônicas. K, L, M, N, O, P, Q. Tá certo? Nessa primeira coluna aqui, o subnível para ela é o subnível S. Olha, todos os números, eles vão apresentar o subnível S. Tá? Aí vamos para a segunda agora. A segunda coluna, ela não começa em 1, olha, tá vendo? Ela começa em 2. E ela vai de 2 a 7. E o subnível agora é o subnível P. Aí vamos para a terceira coluna. A terceira coluna, você observa que ela já começa em 3 e termina em 6. E quem é o subnível agora? É o subnível D. Aí vamos para a quarta coluna. Quem é a quarta coluna? A quarta coluna, ela começa em 4, termina em 5 e o subnível aqui é o subnível F, tá certo? Aí você observa, né? Cada subnível desse, a gente já viu que acomoda uma quantidade de elétrons. Ele comporta uma quantidade máxima de elétrons. Então, o subnível S comporta no máximo 2, o subnível P comporta no máximo 6, o subnível D comporta no máximo 10 e o subnível F comporta no máximo 14. Então, essa informação você precisa ter. Você precisa gravar essa informação aí, tá certo? Aí, vamos lá. Essa setinha aqui, ela está indicando exatamente como é que você vai fazer a distribuição. Então, essa seta ela é muito importante, porque ela tem que vir de cima para baixo, cortando o subnível. E dessa forma, mais adiante a gente vai mostrar como é que vai ser feita a distribuição eletrônica. Então, para fazer essa setinha, ó, você pode traçá-la na diagonal, de cima para baixo, e você vai voltar, deixa eu voltar aqui só um pouco, e você vai voltar por baixo, por onde o mouse está passando aí, para passar no outro subnível de novo, de cima para baixo, olha, tá vendo? Então, se você não quiser fazer esse processo de vai e vem, você simplesmente passa com a régua, você passa a primeira seta e você vai passando, olha, observando onde é que você vai passar ela. Não é de todo jeito, não, ela é sempre na diagonal, tá vendo? E pegando exatamente, ela não pode pegar níveis diferentes. Então, níveis nem subníveis diferentes. Então, você tem que prestar bastante atenção quando for fazer isso aqui. Aí, veja aqui agora. O subnível S, ele acomoda até 2 elétrons, olha. Então, para todos os S's, você veja que tem a quantidade máxima de elétrons, que é 2 aqui. Isso porque a gente não está fazendo distribuição ainda, está mostrando o diagrama, né? No subnível P, ele acomoda 6 elétrons, ó, tá todo mundo com 6 aqui. No subnível D, acomoda 10 elétrons e no subnível F, ele acomoda 14 elétrons, tá certo? Então, a gente vai agora para um exemplo aqui. Veja só. Nesse exemplo, nós temos o sódio. O sódio é um elemento representado pela sigla Na, né? E ele possui seu número atômico 11. Z é igual a 11. Mas a gente estudou na aula passada que Z é igual a P e P é igual a E porque ele é um átomo neutro. Então, quer dizer o quê? Z é igual a 11, ele tem 11 prótons e 11 elétrons, mas eu só me interesso pelos elétrons. Então, vamos lá. Como é que vai ficar nesse diagrama? Aí, nós temos o nível 1, ficou com 1s2, né? A camada K, 1s2. A camada L, 2s2. Por quê? Porque cada quantidade de elétrons que eu tenho aqui, olha, no subnível, eu vou tirar da quantidade de elétrons que foi me oferecida. Então, eu tenho 11 elétrons para distribuir. Quando eu coloquei aqui um S2, já saíram 2 daqui, olha, tá vendo? Agora, eu só tenho 9 aqui. Aí, desço com a minha setinha para cá. Deixa eu voltar para mostrar.
Quando eu fiz aqui, ó, um S2, eu tirei 2 elétrons de 11, tá certo? Aí eu vim com a minha setinha. 2S2, eu tinha... Quando eu tirei 2 de 11, fiquei com 9, agora eu vou tirar mais 2, olha, tá vendo? Quando a setinha passa aqui, eu vou tirar mais 2. Se eu tinha 9, tirei mais 2, fiquei com 7. A minha setinha volta por aqui, ó. Eu venho agora para quem? Cortar o subnível P. Então, o subnível P, ele tem o quê? 6 elétrons. Eu tinha 7, me restava 7. Se eu tirei 6, só ficou 1. Aí, eu venho para o subnível, o nível 3S2, e desse 1, eu só tenho 1 agora, né? Então, aqui, ele permite até 2, mas eu só tenho 1. Então, isso aqui vai ficar 3S1. Vamos voltar para ele aqui. 1S2, tá vendo? Ó, 2S2, 2P6, 3S1. Se eu for passar a seta, ela vai ficar aqui, assim, ó. Por aqui e por aqui. Por que ficou 3S1? Porque quando eu chego aqui, olha, eu não tenho mais 2 elétrons para colocar no S, eu só tenho 1. Eu tinha 11 elétrons, tirei 2, ficou 9, tirei 2, ficou 7, tirei 6, ficou 1. Pronto, então eu completei aqui, tá certo? Essa parte aqui é se ele fosse um íon. Se ele perder um elétron, ele vai perder essa camada aqui, porque nessa camada ele só tem um elétron. Então, ele perdendo essa camada aqui, ele perdendo essa camada aqui, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar com 1S2, 2S2 e 2P6. 2, 4, 10, tá vendo? Ó? 2, 4 com 6, 10. Se ele tinha 11 elétrons, mas ele não perdeu 1, então ele vai ficar com 10. Ele passa a ser um cátion, que é um íon positivo. Vamos ver aqui agora um exemplo com o ferro. O átomo de ferro, representado pelo símbolo Fe, ele tem Z igual a 26. O pensamento é o mesmo, né? Então, quer dizer que se ele tem Z igual a P e P igual a E. Então, ele tem 26 elétrons para a gente distribuir. Vamos passar a setinha aqui. Aí, eu vou tirar daqui, né? Vamos lá. Então, a setinha passa aqui, vai ficar um S2, de 26 eu já fico com 24, porque de lá eu tirei 2. Vem por aqui agora, aí passa 2S2, de 24 eu tirei 2, fiquei com 22. Aí, a minha setinha agora, ela vai subir, ó, tá vendo? Ela vai subir e vem pra cá. Aí, vai passar em 2P6, de 22 eu tiro 6, aí você vai subtraindo, né? Você vai subtraindo e você vai tirando daqui. Quando você chegar, cada vez que você for passando, você vem, sobe com a sua setinha, sobe de novo, chegou em 3D6. Se você for somar isso aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 6 com 6, 12 dá 20, 20 com 6, 26. 26 elétrons foram distribuídos aqui, tá certo? Agora, nós vamos partir para os exemplos, outros exemplos.